Abra aí a sua Bíblia em Êxodo 30, versículo 34 a 38. Eu estou me sentindo muito à vontade, tá? Eu acho que eu vou congregar aqui. Uma igreja que dá retiro assim todo ano. No mínimo. Pastor lindo desse, cheiroso. Ontem ele fez churrasco para mim. Vocês acreditam? Foi o churrasco mais rápido que eu vi na minha vida. Eu achei que estava pronto, mas não estava não, gente. Acendeu a churrasqueira lá, pegou a carne, jogou lá. Pouca fumaça. Não, um especialista. Vai. Olha, gente, segunda-feira, todo mundo na casa do pastor. Sem hambúrguer. Foi picanha, gente. Nossa, Deus. Jesus. Êxodo 30, do 34 a 38. Acharam? Tá aí já, né? Só os bonitos. 3. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos voltar lá no verso que fala as 3:34, é? 34. Bálsamo, ônica e gálbano. Veja, eu gosto muito da tipologia. A tipologia é uma matéria que nós estudamos, né, da Bíblia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente coloca a tipologia como a gente pegar um óculos, né? Então a gente pega o óculos da tipologia para ler o Antigo Testamento e achar Jesus lá. Então toda vez que você lê o Antigo Testamento, você tem que procurar Jesus lá. E você vai achar. Porque lá de Gênesis até o último texto de Malaquias vai falar sobre Jesus. O próprio Cristo, quando ele está ensinando os seus discípulos, ele está sempre se referindo às Escrituras, dizem assim, foi dito pelo profeta tal. Então, Jesus está sempre fazendo menção do Antigo Testamento, que é a sombra das coisas que deveriam vir. Então, por isso que tem todas aquelas coisas, e quando você lê Levítico, então, dá um cansaço, né? Quem aqui nunca pulou aqueles nomes na leitura bíblica, né? Deu um perdido. Aquela genealogia sem fim. Meu Deus do céu. Uns nomes inspirador para botar nos filhos. Não é? Quem nunca fez isso? Ô Senhor, me perdoe, mas eu vou pular aqui esse tanto de nome aqui e eu vou para outra parte, não é? Aí você começa a ler sobre aquele sacrifício, aquelas coisas, você, meu Deus do céu, tadinho, né? Aqueles irmãos mais ecológicos, aqueles vegetarianos, tadinho, Senhor, do cordeirinho, até a pombinha, meu Deus, tão linda, morreu. Então a gente precisa ter um olhar diferente, para a gente entender que lá no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Mas no Antigo Testamento, a ênfase sempre é de um Deus que está querendo habitar no meio do seu povo. Observe isso. Quando você for ler o Antigo Testamento, põe isso na sua cabeça. Deus está querendo se relacionar. E aí ele manda o povo fazer um lugar mais simples, bem mais simples do que esse, muito mais rústico, com pele de animal, um negócio esquisito, chamado tabernáculo.
E ele disse, eu vou me manifestar aí nesse lugar. E as pessoas, como pode um Deus todo-poderoso vai manifestar aí? Então Deus dá as medidas, vocês sabem disso. Moisés senta com Deus. Moisés não era arquiteto nem engenheiro, mas foi agraciado por Deus com esse projeto. Deus entrega na mão dele, diz, as medidas são essas, o material é esse, e tudo, e a quantidade de ouro, a quantidade de prata, e Moisés faz igual todo pastor faz. Muito bom, Senhor, que projeto lindo, eu estou muito empolgado. Mas quem é que vai fazer isso? Não é assim que a gente fica? E de onde virá o dinheiro? Todo pastor passa por isso. Moisés passou por isso. Deus falou assim, o dinheiro está no bolso do povo. Lembra que quando foi para sair lá do Egito, eu falei que era para pedir as coisas para todo mundo? Por isso que crente é pidão. Não? E pastor, então? Pede até café. Por que era necessário? Porque agora era a hora deles entregar para ofertar. A Bíblia diz que, na hora que Moisés deu o grito e falou, gente, vamos ofertar, vamos construir algo, sobrou. Ele teve que mandar o povo parar. E aí depois Deus disse, muito bom, o ouro está aí, a prata está aí, os tecidos aí, está tudo aí. E agora, quem é que vai fazer? Cadê o artista? Que de ele? E Deus disse, eu vou dar a Bezalel, e o outro nome, como é? Oliabe. Esses dois caras, talvez fossem os que davam mais trabalho para Moisés. Porque os artistas sempre dão trabalho na igreja. Não é assim? Guitarrista, baterista, eles são uma turma difícil. E aí Deus escolheu eles. Então a gente tem que engolir, porque foi Deus que escolheu e Deus deu talento. Pode reparar que todo artista da igreja ele dá trabalho. Os meninos mais artísticos da igreja são os que mais dão trabalho para o pastor. Eu não sei na igreja de vocês, mas lá na Ceilândia tem uns que desligam a energia na hora do culto. Gente, lá na Ceilândia tem criança que é disciplinada no ministério infantil. A professora entrega, pastor, está disciplinado, vai ficar um mês sem ir para o ministério infantil. Para vocês verem o nível. Orem por mim. Mas o que nós observamos? Que essas pessoas que mais dão trabalho são, de fato, aqueles que Deus está de olho. Fique atento a isso. Quis dar mais trabalho no Ministério Infantil. Tem aqui alguém do Ministério Infantil? Não, já está todo mundo lá. Olha, os que mais dão trabalho, agradeça a Deus e pergunte ao Espírito Santo o que Deus depositou na vida dessa criança. Não, olha, não despreze, não perca os seus cabelos, não fique desesperado. Ame e profetize. Bênção do Senhor! Profeta! Você, joga uma maldição nele. Você vai ser pastor! Você vai plantar a igreja lá no Alasca! Porque essa dupla aí, quem o meu nome é Bezalel e o outro, o Espírito de Deus veio sobre a vida desses caras. E eles receberam uma unção artística tão poderosa, mas uma unção tão rica, que não só aprenderam a desenvolver a arte de escultura, de ourives e tudo mais, como eles também desenvolveram a capacidade de ensinar outros. Esse é que é o pulo do gato, gente. O que Deus põe nas nossas mãos não é para a gente guardar, é para a gente compartilhar. Todo dom que está na sua vida, querido, tem que ser multiplicado, e ele só é multiplicado quando você deposita na vida de outras pessoas. E eu acredito na transferência de unção. Não sei se vocês têm essa crença, mas eu acredito. Porque Elias recebeu, ele doou na vida, liberou sobre a vida de Eliseu. E Eliseu foi enjoado, ele disse, eu quero a porção dobrada. Eu, se eu fosse vocês jovens, falava, eu quero porção dobrada da sabedoria que está na vida do pastor Heber.
E Ele vai liberar. Porque nós recebemos de graça e de graça nós liberamos. Agora, quando nós olhamos para esse texto ele tem a ver com outro texto que nós vamos ler também, em Apocalipse 8, versículo 1 a 5. Vamos ler juntos? Esse? Eu falei que eu vou terminar mais cedo, não foi? Muito bem, acredite. Apocalipse 8, versículo 1 a 5. Vamos lá? O quê? A fumaça do incenso com as orações dos santos. Muito bom. O que mais? Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que mais? Foi até os 5 só. É isso mesmo. Foi rápido. Meu Deus. Parabéns para vocês. Foi no 3? Então tá bom. Tranquilo. Vamos lá. Gente, a gente sabe pela tipologia que incenso significa oração. Está aí. Então está lá no Antigo e agora nós vamos ver no Novo. E não é só o Novo, porque esse negócio aqui estava acontecendo aonde? No céu. A visão que João tem, Deus abre a visão e isso está acontecendo no trono de Deus. Está aí no versículo que não foi lido, mas depois você pode ler, que quando o Cordeiro de Deus abre lá o 7º selo, os anjos começam a adorar a Deus, tocar a trombeta diante do altar, e lá vem o anjo trazendo um incensário. Dentro desse incensário tinha incenso, e o texto está dizendo que eram as orações dos santos. Então, quando nós olhamos para o texto de Êxodo, Deus está falando como é que ia ser esse relacionamento dele com o seu povo. Ele estabelece regras, um negócio complicado às vezes de nós entendermos. Mas olhando para esse texto, a gente vê lá no versículo 34, aliás, 34, Êxodo 30 e 34, que Deus dá a receita de fazer um incenso. Não foi isso que ele falou? Vocês vão fazer um incenso. E até no último verso que a gente leu, ele proibiu das pessoas usar esse perfume para ir para a festa. Ele diz, quem tentar usar esse perfume aí e vender no boticário ou na Natura, vai ser fulminado. Não pode, porque não podemos misturar as coisas. Ele diz, porque esse incenso que vocês vão fazer, ele será exclusivo para mim. Então é algo que nós produzimos, mas não é para nós, é para Deus. Então veja, isso é a adoração. Por isso que a adoração não é voltado para pessoas ou para qualquer outra entidade. A adoração ela é exclusiva para Deus. A adoração é para Deus. Por isso que Jesus revelou lá para a mulher samaritana que Deus está à procura de adoradores, que são aqueles que produzem a adoração a Deus. E existe várias formas de nós adorarmos a Deus. Nós estamos aqui hoje adorando a Deus por meio da ministração da palavra. Adoramos a Deus pelos sacramentos da igreja. Quando nós batizamos alguém, nós estamos adorando. Quando nós apresentamos uma criança, estamos adorando. Ainda há pouco no café da manhã e ali na mesa vocês adoraram a Deus. Se foi com glutanaria, não foi adoração a Deus. Mas se você comeu direitinho, você adorou a Deus. Enquanto você estava conversando com seu irmão, enquanto você estava orando, enquanto você intercedeu por alguém, você estava adorando. Quando você trabalha, você está adorando a Deus. Se o trabalho é lícito, né? Adorando a Deus. Agora, 3 elementos aqui nos chamam a atenção. Eu sei que vocês já tiveram essa aula, eu vou relembrar vocês. Mas ele disse que esse incenso ele deveria ter 3 elementos principais. O primeiro dele, verso 34, é o estoraque. Diga, estoraque. Mais uma vez. O estoraque, ele fala, anote aí se você está anotando, estoraque significa espontaneidade. Espontaneidade. Estoraque, que é o bálsamo. Tá bom? Na outra versão, você vai encontrar bálsamo ou estoraque. Estoraque fala da espontaneidade.
Deus estava falando que esses elementos eram para formar o quê, gente? Um perfume, um incenso. Incenso fala das nossas orações e da nossa adoração a Deus. Agora, presta atenção, o primeiro elemento era o estoraque. Esse elemento estoraque, ele era algo retirado de árvores. Funciona como se fosse uma seringueira. Então, os sacerdotes que eram responsáveis por fazer esses elementos, eles tinham que viajar para determinado local, achar essa árvore, e sabe de uma coisa? Eles não poderiam cortar a árvore, eles não poderiam forçar a árvore a produzir essa resina. Eles deveriam acampar nessa região, nessa floresta. Eles acampavam lá, montavam acampamento, eles não tinham dia para voltar para casa. Então, quando o sacerdote falava assim, ei, eu vou buscar estoraque com a minha turma lá, a mulher já sabia que podia ser que eles voltassem no dia seguinte, como podia ser só no mês que vem. Por quê? Não era algo que eles furavam ou cortavam o caule e descia a resina. Não. Essa árvore, se você pesquisar, ela libera a resina quando ela quer. Então eles montavam o acampamento e ficavam olhando para a árvore. E pedindo a Deus para ela, vai logo, libera logo, que eu quero ir embora. Tem jogo hoje do Flamengo, vai, libera logo. Mas ela não liberava, eles tinham que ter paciência. Por isso que o primeiro elemento da adoração, da nossa oração, é espontaneidade. Não é algo copiado, não é algo fabricado, não é algo forçado. É algo espontâneo. A adoração a Deus, ela precisa ser espontânea, não pode ser forçada. E espontaneidade só é produzida a partir de um coração contente, lembra? Porque que a satisfação em Deus, ela é necessária, porque quando nós estamos contentes, gratos a Deus, o nosso coração é capaz de gerar com espontaneidade uma adoração a partir de quem Deus é e não a partir do que Deus fez. O caminho é diferente. A adoração é pelo que Deus é e não pelo que Ele faz. Porque se eu vou pelo caminho inverso e adoro a Deus pelo que Ele faz, no dia em que Ele não fizer ou fizer diferente, eu vou ficar decepcionado com Deus. Magoadinho, picudinho, deprimidinho. Tem muita gente que arruma doença emocional para a sua vida por causa disso. As expectativas que ele cria a partir de Deus, mas são expectativas a partir dos seus desejos, das suas necessidades do seu coração. E aí a gente não entende por que as pessoas arrumam confusão com besteira. Besteira. Você fala, mas e qual foi o motivo? E a pessoa explica, e você acha que é uma coisa do outro mundo. Você fala, misericórdia. Então, a espontaneidade, ela é fruto de um coração grato, um coração contente em Deus. Porque eu posso não entender o que Deus está fazendo aqui. Geralmente é assim. A gente não consegue entender, a gente não consegue olhar para esse cenário atual e conectar com aquilo que Ele falou ao nosso respeito. Quem tem essa dificuldade? Eu tenho. Porque as promessas de Deus para a minha vida, para a minha casa, muitas vezes, quando eu estou vendo um cenário, elas não têm nada a ver com aquilo que Deus falou. E aí, se eu adoro a Deus a partir somente do que Ele faz, eu vou ter dificuldade de me relacionar com esse Deus. Aí é onde a gente transfere aquela tristeza, decepção do nosso pai biológico, ou muitas vezes com as figuras de autoridade da nossa vida, nós nos decepcionamos porque não fez do jeito que a gente queria, porque não apareceu no dia do nosso aniversário. Nós entramos nessas crises com Deus e deixamos de orar. Você sabe quando é que você tem que parar de orar por um assunto? Fala assim, até quando eu devo orar por esse assunto?
até Deus responder. Porque no dia que Deus disser sim ou não, você não ore mais sobre isso. Seja maduro. Deus falou que sim, amém, faz um culto de ação de graça e vamos comemorar. Vamos todo mundo para casa do pastor comer picanha. Agora, se Deus disser não, nós vamos também. A alegria vai ser a mesma, entende? Entende isso? Faz sentido? Então, por que você está brigando com Deus? Não adianta você orar e jejuar e subir monte para Deus mudar de ideia. Não vai funcionar com Deus isso. Desiste. Você é que deve se submeter ao que Deus tem para a sua vida. E seja alegre com isso. Entendeu isso? Resolvido. Espontaneidade. Tem que ter na sua adoração. Espontaneidade. Não importa quanto tempo demore. A gente tem que esperar que ali aquela árvore vai liberar resina. Porque a adoração, gente, tem a ver com algo espontâneo que é gerado pelo Espírito Santo na nossa vida. As melhores canções que nós cantamos em nossas igrejas é porque a gente não sabe da história. Mas se o compositor pudesse vir dar o testemunho, você diz, meu Deus, eu não acredito que essa canção nasceu no meio dessa dor, desse luto, dessa perda. Nós somos capazes de gerar para Deus algo poderoso, mesmo nós estando sofrendo e não entendendo as situações. Por quê? Porque nós estamos indo pelo caminho de quem Deus é. Quando a gente olha os Salmos de Davi, ele está fazendo esse percurso pelo que Deus é. Salmo 103. Salmo 103 é uma conversa de Davi na frente do espelho. Observe, leia diferente, porque ele está falando para a alma dele. Ele está ministrando ao coração dele. Salmo 103, versículo 1, ele diz assim, ei, alma, bora, se levante e adore ao Senhor. Alma minha, se alegra em Deus. E ele vai dando ponto a ponto. Quando você olha ponto a ponto ali, você entende que ele está vivendo um conflito dentro dele. A alma está mentindo para ele. A Bíblia diz que a coisa mais enganosa que tem é o coração. Ele está produzindo mentira. E ele está combatendo ponto a ponto. Você vai ver no Salmo 103, ele combatendo, por exemplo, a culpa. Ele está se sentindo culpado. E ele diz, alma minha, o Senhor que perdoa os seus pecados e afasta de você as suas transgressões. Assim como o Oriente é longe do Ocidente, assim ele tem afastado de você as suas iniquidades. Não pense mais que você é culpado, você não carrega a culpa. O Senhor é que perdoa os seus pecados. Esse é um dos pontos. É que muitas vezes nós não falamos para a nossa alma, nós temos que pregar para a nossa alma. No dia que a sua alma amanhecer amargurada com vontade de xingar, não vontade de abandonar, chutar tudo, o balde, largar tudo. No dia que a sua alma falar assim, não compensa mais, não vale a pena, não sou reconhecido, silencia ela. Fala, shut up. Quieta. Quietinha. Você sabe por quê? Porque se tu der vazão para ela, ela vai criar os pensamentos. Na hora, ela vai comprar passagem para ir embora. Ela vai te fazer buscar satisfação em coisas que não vão te satisfazer. Ela vai jogar culpa em você, vai te botar para baixo, vai voltar você, não ore mais, não adianta orar, isso aí não vai acontecer, não. A alma vai costurar um negócio dentro de você que vai dar trabalho. Quando você for conversar com seu pastor, você já tomou a decisão. Então, pega a tua alma e põe ela no lugar dela. Salmo 103, aprenda como Davi. Vem cá, vamos bater um papo. Que história é essa? E comece a falar de quem Deus é. Observe o Salmo 103, quando você lê, você vai entender. Ele está falando de quem Deus é. Meu irmão, a decepção amargura o nosso coração. A Bíblia diz que quando a resposta é tardia, a esperança fica fraca. E muitas vezes nós entramos nesse joguinho do coração amargurado, das coisas que não estão acontecendo do jeito que a gente planejou. Basta fugir do nosso controle, que a gente já fica preocupado. E para você, minha irmã, que gosta de controlar tudo, inclusive seu marido, Deus está te chamando hoje para o arrependimento. Presta atenção numa coisa poderosa, você não vai mudar esse cara. Desista.
Porque essa obra é exclusiva do Espírito Santo. Que mania é essa de querer controlar tudo, até os filhos? Ah, filho a gente não controla, filho a gente discipula. Filho a gente discipula, abençoa e envia. A Bíblia está dizendo que os filhos estão na nossa aljava, está aqui na mochila. A gente estica a mão e Deus diz, pode lançar para lá. Eu estou com 2 para enviar. Orem por mim. Para voltar ao início, nós 2. Andar pelado em casa. É que vocês pensam as coisas e não falam, eu penso e falo. O nome disso é estourar, que é espontaneidade. Pare de querer controlar tudo, uai. Mania feia é essa? Gente, ou a gente controla ou a gente cresce. Tem como. Você tem que confiar. Deixa os filhos errar. Jesus fez isso. Pegou os patetas. Jesus pega os patetas e diz, vocês vão expulsar demônio e curar enfermo. Combinado? Combinado. Como é que vai ser? De 2 em 2. 1 mais 1, 2. Quem vai ser minha dupla? E Jesus já definiu. Você vai com fulano. Ah, não. Você vai consigo. Ah, não. Vai sim. E como é que é para fazer? Entra na casa. Não é para levar bolsa. Não é para levar sandália extra. A casa que abrir, vocês vão ficar lá. Não importa. Não importa. Faz desse jeito e pronto. Eles foram lá, os patetas. Os 12. Até Judas foi. E não deu certo? Nascer, Jesus falou assim, e aí, deu certo ou não deu? Deu. Faltou alguma coisa? Nada nos faltou. Por que a gente tem dificuldade em ouvir uma instrução de Deus e colocar em prática do jeitinho que Ele falou? Porque a nossa mania de querer controlar as coisas, a gente acha que não vai dar certo. Pare com isso. Confia. Faça igual Jesus falou e deixa acontecer. Espontaneidade. Diga amém. Segundo elemento, ônica. Diga ônica. Ônica é um molusco. Anote aí, um molusco. Você gosta de molusco? O presidente do Brasil. A turma do Bob Esponja. É um molusco. Sabe onde ele é encontrado? É muito predestinado. No Mar Vermelho, gente. No fundo do Mar Vermelho. Agora você pensa, os caras estão lá no meio do deserto, pertinho já de entrar na Terra Prometida. Tinha que caminhar tudinho para ir lá no Mar Vermelho, voltar lá para poder pescar molusco. No início, eles estavam já na beiradinha. Então, o cara ia lá mesmo, não precisava nem de muito esforço, pegava. Mas vai chegando um ponto que ele tem que caminhar mais para o fundo do mar. E você sabe que quando a pessoa mergulha, né, não sendo Deixa para lá. O sacerdote, para mergulhar na água, ele precisava fazer o quê? Tirar a sua roupa de sacerdote. Tirava o seu chapéu, tirava a sua roupinha e ficava lá só de sunga ungida do Senhor, né? Porque eu acho que até a sunga do sacerdote, ela foi consagrada e ela era determinada por Deus o tamanho que era. Eu acredito, porque a cueca era. Está lá escrito no Êxodo. Então ele tinha que se despir da sua roupa. Isso fala de quê, gente? Que a gente tem que se despir das nossas funções, despir desse personagem que muitas vezes a gente cria, porque quando nós nos despimos, nós vamos entrar em profundidade. Então a ônica, escreva aí, é igual profundidade. Se o estoraque é espontaneidade, na ônica nós temos profundidade. Porque agora eu tenho que mergulhar profundo, fazer uma apneia para chegar até o lugar onde esse molúsculo está, porque eu preciso desse molúsculo, porque ele libera uma parte da fragrância que Deus ordenou fazer o incensário. Então eu tenho que ter espontaneidade, em segundo lugar eu tenho que ter
profundidade. Não dá para adorar no raso. A gente tem que mergulhar em lugares profundos, lugares que a gente não tem domínio. Geralmente Deus nos leva ao lugar onde nós temos que lidar com o medo. Mas é um negócio que assusta a gente. Problemas de mergulhos, que muitas vezes Deus está nos levando, mas a gente tem um medo para onde Deus está nos levando. E se eu não puder mais controlar? E se eu não tiver mais o domínio da situação? Gente, andar com Cristo, como diz a Tamires Garcia, depender de Deus é viver perigosamente. Se você gosta de emoção, ande com Jesus. Né, pastor? É uma emoção atrás da outra. A gente não sabe se vai, se fica. A gente não sabe o que vai comer amanhã. E para que eu vou me preocupar? Isso é um problema de Deus. A gente entra enrascado porque a gente quer tomar o lugar de Deus. Jesus falou para a gente viver hoje. O amanhã pertence a Ele. E o amanhã vai trazer suas preocupações, suas angústias, e Deus já está no nosso amanhã. Não tem risco dele chegar atrasado, não. Igual vocês fizeram hoje no segundo tempo. Não tem esse risco. Deus já está lá. Anote aí na sua agenda. Quando nós falamos de profundidade, conhecer a Deus, a primeira coisa que a gente vai conhecer é o que Deus fez. O primeiro nível de conhecimento, rasinho ali, na beiradinha. Sabe aquele que bota o pezinho assim? Aquela sua esposa que você leva e ela põe um pezinho assim, só o dedão, e ela diz, ai, está frio, não vou entrar aí. Esse é o nível número 1 do conhecimento de Deus. A gente conhece o que Deus fez. Por isso que a gente recebeu a Bíblia. Você tem um exemplar da Bíblia aí? Você está lendo na Bíblia o que Deus fez. A gente está preocupado. Como é que foi que ele curou aquele cego? Como é que foi que ele meteu cuspe no olho do cego e criou um novo olho? É o que Deus fez. Segundo nível, é como Deus faz. Você aprendeu como ele fez e agora o que ele fez, então você pergunta agora, como ele faz isso? É o segundo nível de conhecimento. Mas o terceiro nível e o último, nós vamos entrar em águas profundas para saber quem Deus é. Chega um momento que não é mais interessante para nós o milagre. É do cotidiano. Você já pensou? Cotidiano. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não fez 2 vezes? Já estava virando rotina no ministério, gente. Quantos cegos Jesus curou? Então, chega um momento que já não nos encanta. Na adoração, os milagres já não são mais o alvo. Quando a gente é novo convertido, a gente se importa com isso, a gente precisa do milagre. Mas quando nós vamos caminhando, nós vamos querer saber como Deus faz, qual é o caminho que Deus percorre. E, em último lugar, no nível mais profundo, a gente não quer saber de milagre nem como eles acontecem, a gente quer saber daquele que faz, a pessoa bendita de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus revelou para Israel os seus feitos. Mas para Moisés, Deus revelou o quê? Os seus caminhos. Você está procurando os feitos de Deus ou você está procurando encontrar Deus? É diferente. Quando nós mergulhamos em profundidade, agora a gente não quer mais saber só de servir a Deus e fazer do jeito que a gente ouviu falar. Jó 42, lembra? Do versículo 1 ao versículo 6. Vou ler rapidinho para vocês aqui. Posso ler? Então Jó respondeu ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu farei, e eu lhe darei coisas, algumas perguntas, e você responderá, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora, o livro de Jó é sobre o conhecimento de Deus. Não é sobre sofrimento, gente. A gente foca no sofrimento. Esse cara sofreu demais, esse cara a gente fica com dó dele, dá vontade de a gente dar um salário para ele.
Mas não é sobre sofrimento, é sobre conhecer a Deus, porque quando Deus para e começa a fazer pergunta para ele, onde é que você estava quando eu amamentei os filhos da ursa? Onde você estava quando eu coloquei aquela estrela no céu? E ele vai dizendo, eu não sei. Ele fica doido, ele entra em parafuso, eu não sei nada dessas coisas. Tu sabes, e eu quero te pedir perdão. Verso 6, eu retiro tudo que eu disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Por quê? Porque eu estava me movendo pelo que eu ouvi falar. Mas agora é diferente. Agora eu estou me movendo porque eu estou te vendo. Os meus olhos estão fitos em ti. Lembra, o que fez Pedro afundar foi quando ele tirou os olhos de Jesus e botou na circunstância e botou na sua própria força. Ele estava se imaginando, contando essa história para todo mundo, porque ele era um bom pescador. Ele ia chegar na vila e dizer, andei sobre as águas. Era isso que ele estava pensando, por isso que ele afundou. Mas quando ele põe os olhos de novo em Jesus, ele é socorrido. Queridão, não é na força do seu braço, não é sobre o que você é capaz de desenvolver, é sobre quem Deus é na sua vida. Não é sobre o seu sofrimento. Pare de contar para os outros seu sofrimento. Esse cântico lá murmuratório, esse negócio de ficar comparando quem sofre mais. Acaba com isso. Fale sobre quem Deus é. Basta, é suficiente. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Verso 2, eu sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. É sobre os planos de Deus ou sobre o Deus dos planos? Porque Deus muda os planos da gente. Muda completamente. E Deus é quem dirige os nossos passos. E é engraçado como Deus gosta de fazer com a gente aquilo que a gente não gosta. Você já parou para pensar? Que esse trem que você fala assim, isso aí eu nunca vou fazer na minha vida. Está aí fazendo. E eu falei, eu não vou para os Estados Unidos, eu não gosto daquele lugar. Já é a segunda vez que eu venho. Você fala, explica isso. Não sei explicar, não. Eu não queria ser pastor. Olha, onde eu me meti. Vê se tem cabimento. Entende isso? Agora eu estou falando mal de rico. Eu acho bonito é que o download de vocês é daquela velocidade. 100 mega. Terceiro elemento da oração, gálbano. Diga gálbano. Essa é a pior de todas. Escreva na frente do gálbano. Quebrantamento. Quebrantamento. Por quê, pastor? Porque gálbano é um arbusto. Aquela coisa rasteira, sabe? Assim, no máximo uns 50, 60 centímetros de altura e faz aquela, como diz lá no Nordeste, aquela toceira. É o gálbano. E aí o seguinte, os caras viajavam, achavam o gálbano e ao invés do estourar aqui que tinha que esperar para liberar a resina, como é que funciona o gálbano? Eles arrancavam, cortavam a bicha e trituravam. Porque ela só libera o perfume dela, a resina dela, através do processo de triturar. Tipo caldo de cana. Eu preciso aprofundar nisso ou já deu para entender? Não preciso falar. Preciso? Não preciso. Então, veja bem, é no momento de luta, de dor, de provação, que Deus está com as suas narinas em cima da gente, caladinho. Ele está com a narina em cima, esperando que nesse momento que a gente está sendo triturado, amassado, esmagado, e Deus está...
e o céu atrás, aquela torcida toda igual a torcida do Flamengo em cima atrás de Deus, diz, agora vai sair, agora vai sair. Aí tu vai e solta uma reclamação. O líder da torcida... Não, aí o outro diz, vai para o acampamento da igreja esse final de semana. Não, vai dar certo, agora vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Lá vem todo mundo e Deus fica... Porque essa semana foi tribulosa para você, eu tenho certeza que para você chegar aqui o negócio foi federento. E Deus está lá, olhando para você, hoje, sabe, na hora do almoço. E o anjo disse, tomara que não murmure, tomara que não reclame, tomara que não se faça de vítima, tomara que ele largue esse negócio de autocomiseração. Para ficar medindo dificuldade. Vai agora. Aí você levanta a mão para o céu e diz, Deus, eu hoje entendi. Hã? A torcida em cima de Jó, achando que ele ia murmurar de novo, reclamar, falar, nada. Porque quem tinha uma mulher igual ele tinha, e um monte de amigo igual ele tinha, precisava de quê mais? Mas é no meio da prova que a gente é moído que vai liberar essa essência. O nome dessa essência é aprendizado. Porque o quebrantamento, gente, é nada mais do que um coração humilde com vontade de aprender. Parar de culpar os outros. Porque essa mania que a gente tem de quando a coisa deu ruim, a gente tentar achar um culpado. DNA do primeiro Adão. Achar um culpado para tudo que dá errado. Quando a gente entender que Deus tem um domínio da situação e que a gente está igual a um gálbano na mão de Deus e Deus está... Agora eu sei que eu não sei de nada, tu sabe de todas as coisas. E aí a gente faz assim, ó, a gente pega tudo que a gente tem, põe nas duas mãos, levanta para Deus e diz, pode pegar o que o Senhor quiser. O nome disso é rendição. Porque eu estou dando para Deus a opção dele escolher o que ele vai tirar da minha vida e eu não vou chorar por isso. Eu pego os meus brinquedinhos, os meus sonhos, às vezes até pessoas da minha vida, eu ponho na mão de Deus e digo, pode ficar à vontade. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Não sou eu mais que domino, cansei disso. Eu sei que o Senhor cuida bem de mim, então eu me rendo e digo, pode pegar. E Deus vem e pega algumas coisas. Tem coisas que Deus nunca mais vai devolver para nós. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Não faz parte do nosso destino profético. E não adianta você ficar olhando para a mão do outro. Porque o que Deus tem para a vida dessa pessoa que está ao seu lado é diferente do que Deus tem para a sua vida. Nem tudo que é bom para os outros é bom para você. Então permita-se viver uma vida inédita em Cristo Jesus. De coisas desafiadoras. Coisas que Deus vai pedir para você e você não sabe por que Deus está tirando da sua vida. E Ele tira. E tem coisas que Deus vai devolver no momento certo. Sabe quando a mãe tira o videogame do menino e diz, essa semana não, semana que vem. Porque ela espera que ele progrida. Tem coisas que a gente tira da mão dos nossos filhos porque não está na fase. A gente tira uma faca de uma mão de uma criança de 5 anos porque ela não tem habilidade. E o que a gente precisa? A gente vai um dia devolver para ela quando ela tiver a habilidade de usar aquele instrumento com sabedoria. Tem coisas que Deus tirou da sua vida e Ele não vai te devolver. E tem coisas que Deus tirou e Ele vai te devolver em dobro. Por causa da sua habilidade. O que aconteceu com Jó? Ele ganhou mais 10 filhos. Dobraram-se suas crias. Porque não tinha a ver com riqueza nem com pobreza. Tinha a ver com conhecimento de Deus. Não tinha a ver com Deus zangado. Não tem essa história. Ah, porque eu estou azarado. Não, pastor, teve um irmão que chegou lá para mim e disse, pastor, eu só posso ter pisado em rastro de corno, porque a coisa deu errado, pastor.
Salmo 34, 18. Eu não dei essa aí para a mídia, não culpa eles não, tá? Salmo 34, 18, eu não mandei para eles não. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você pode dizer isso? O Senhor. Diga com convicção, o meu Senhor está perto quando eu estou com o coração quebrantado. Alguma coisa Deus quer ensinar para a gente. Não é porque Deus se diverte no nosso sofrimento. Não é sobre sofrimento. Diga, não é sobre sofrimento. É sobre relacionamento com Deus. Vamos ficar de pé? Eu falei que ia terminar mais cedo. Já era para ter terminado meia hora atrás. Deus poderoso. Vamos orar? Pensei que ele ia pegar o microfone. Que susto. Por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele quer te ensinar a produzir o incenso. Esse incenso é tão precioso para Deus que a gente leu lá em Apocalipse. João viu que tinha um ser celestial responsável de coletar esse incenso onde ele estivesse. Meu Deus, isso é muito forte. Onde ele estivesse, o anjo ele sentia o cheiro desse incenso e dizia, eu tenho que ir lá recolher aquilo. E vai levar para onde? Eu vou levar para o altar de Deus. Gente, isso é poderoso demais. Tem alguém aqui que parou de orar por algo, por um assunto. Você parou de orar porque não veio a resposta. Você desistiu. Pessoas aqui que colocaram alguns sonhos, alguns projetos lá naquela última gaveta. E há pessoas também que rasgaram aquele projeto. Por que você rasgou a foto daquela casa que você estava orando? Por que você rasgou aquela foto? Por que você está desistindo de ser mãe? Por que você cansou de orar pelo seu filho? Papai, por que você se calou e falou, eu não vou falar mais nada? Não faça isso. Não ouse desistir daquilo que Deus não tirou das suas mãos. Você vai entrar naquela universidade. Vai. Não olhe para a sua situação da perspectiva de uma pessoa. Olhe da perspectiva de quem Deus é. Se você tiver coragem de estender suas mãos hoje. E eu sei que tem pessoas que precisarão sair do seu lugar e vir ao altar para entregar algo para Deus. Deus tira coisas da nossa vida que a gente gosta tanto. No dia 1º de abril, Deus tirou um filho da fé nosso. Ele estava no templo fazendo um serviço, foi contratado para aquilo, algo que ele amava demais. Ele já tinha feito 2 etapas, estava na 3ª etapa. E quando o nosso telefone tocou, era a notícia de que ele tinha caído da escada, 3 metros de altura, de costas, e morreu na hora. Isso aconteceu agora, dia 1º de abril. Quando eu cheguei na igreja junto com os bombeiros, eu vi o corpo do meu filho na fé, alguém que eu casei em junho do ano passado.
E eu sei que Deus está me tratando a respeito disso, das perdas. Porque eu tinha um comportamento de autocomiseração. Eu questionava demais para Deus. Deus, por quê? Eu me julgava acima de Deus, porque eu achava que Deus estava fazendo a coisa errada de fazer aquilo. E na segunda-feira isso aconteceu, ele foi socorrido, foi levado para o hospital, teve o melhor tratamento, tudo que vocês pensaram, foi o melhor, helicóptero, tudo, foi um negócio incrível. Mas na terça-feira à noite a igreja estava dentro do hospital, nós estávamos lá orando, clamando a Deus, e o meu telefone tocou, e era alguém que estava dentro da sala vermelha, e falou, pastor, não precisa mais orar não, os órgãos já faliram, e o Ricardo faleceu. E eu lembrei de quando Davi estava orando pelo seu filho. Eu disse, irmãos, amém. Está na mão de Deus. Eu não me preocupei com a minha reputação, se a igreja ia ser processada, se eu iria ser processado. Naquela noite eu disse, Senhor, eu não entendo absolutamente nada do que está acontecendo. Mas eu te entrego, Ricardo, em tuas mãos. Como um filho, eu te entrego aquilo que o Senhor está tirando. Com alegria. Porque a gente questiona demais as coisas que Deus faz. Como se a gente fosse melhor do que Deus. Pastor, o senhor tem a resposta? Eu não tenho a resposta. Mas algo mudou no meu coração e eu tenho que parar de questionar o que Deus faz. Porque Ele tem sempre a razão. Querido, pare de brigar com Deus. Se você tiver coragem de colocar suas mãos. Sobe aqui, Cris. A Cris pode cantar uma música? Levante as suas mãos, as duas mãos, só se você tiver coragem para isso. Se você não tiver fé, não tem problema. De noite você pode fazer isso, mas você pode entregar, olhar e dizer, Deus, está tudo aqui nas tuas mãos, Senhor. As coisas que eu gosto, as coisas que eu tenho medo que aconteça, as coisas que o Senhor fez, eu não concordo. Eu não entendo. Tem muita coisa que eu não estou entendendo o que está acontecendo, Deus. E em primeiro lugar eu quero te entregar o meu sentimento de impotência. Porque se eu tivesse poder, eu tinha resolvido essa situação, eu tinha feito diferente. E eu quero te entregar esse sentimento de impotência. Porque poderoso é o Senhor, o nome dEle está acima de todo nome. Se você quiser sair do seu lugar e vir até o altar para você entregar aquilo que você está ainda puxando, tentando prender das mãos de Deus, entrega hoje, resolva esse seu coração. Deus está te convidando para você fechar esse luto. Toda perda, seja de pessoas, seja de coisas, seja de projetos, é um luto. Portas que Deus fecha na cara da gente é um luto. Já tem 4 anos que Deus está trabalhando isso na minha vida. Vitimismo e autopiedade. E essa o último foi realmente uma prova final. Eu não abri a minha boca e nem permiti que a minha mente pensasse contra Deus. Eu lembrei do que Jó disse, eu proferi essas palavras, o Senhor deu. O Senhor tomou e bendito seja o nome do Senhor.